episódio do Emocional Cast. Eu tô muito feliz com o convidado que eu trouxe hoje. Uma pessoa que pra mim é muito especial. Eu sempre falo essa frase, talvez você vá achar estranho, os meninos sempre dão risadas, as mulheres também. Ele é o pai do mesmo filho que eu, seja imperfeito. Estamos aqui para falar de coisas sobre o mundo empreendedor, sobre o mundo de palestra. Nós estávamos conversando no bastidor, mas principalmente, ele é expert em vendas, ele vai falar mais um pouquinho dele, né? E eu trouxe o Marco aqui porque, além de ser uma pessoa extremamente especial para mim, é muito importante. Eu honro e agradeço demais a tua presença aqui no podcast. Obrigada, meu amigo. Obrigado, Luana. Puxa vida, eu que, né, a hora que você me ligou, falou assim, vamos fazer alguma coisa junto, vamos conversar. Pô, para mim é um baita prazer estar aqui com você, estar trocando, Delícia. compartilhando, né? Que é o que a gente fala, né? Quando a gente fez esse projeto do Seja Imperfeito, vamos compartilhar conhecimento, né? Vamos falar assim, cara, vamos. Foi tão gostoso ver que cada um tinha o seu momento, o seu assunto, aquilo em que é autoridade. E isso ficou uma obra tão maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, e aí, que conexão! Tem conexões, exatamente. Puxa vida, né? A gente acabou se encontrando aí, fizemos cursos juntos e fizemos trabalhos juntos e eu estou muito honrado mesmo de estar aqui também, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E como de prática, né? Eu não costumo apresentar o meu convidado. Eu só falo porque ele é especial para mim, né? E eu não costumo apresentar, Marco, por 2 motivos. Minha audiência já está até acostumada com isso. Porque tem uma pergunta-chave. E essa pergunta é uma pergunta que para mim foi muito difícil responder por muito tempo. E quando eu consegui achar a resposta, encontrar a resposta dessa pergunta, eu entendi muita coisa sobre mim. Eu sempre digo assim, quem é você? Quem é o Marco Castro? Para as pessoas saberem quem é você. Maravilha, né? Você ficou Maravilha, que pergunta é essa? Você ficou tanto tempo para responder para você e agora você solta assim para a gente responder em 2 minutos, né? Tá com tempo aí? Então vamos lá. Não, Marco Castro, bom, para mim, eu tenho um conceito dele, né? E o mundo, a gente quer espelhar esse conceito da gente, que a gente se intitula ou se analisa, né? Eu sou um cara que estou constantemente me reaprendendo, né? Porque a gente é um livro, né? E cada dia que a gente acorda, a folha está em branco. E você fala, cara, como é que eu vou fazer com essa folha? Eu preciso escrever o melhor de mim aqui. E nem sempre é o melhor, né? Às vezes a gente tem que rabiscar ali umas palavrinhas da vida da gente, né? E faz parte, né? Então eu sou um cara dedicado, sou um cara, trabalho com vendas, eu gosto da minha família é tudo para mim, né? Então uma coisa que a gente enraiza isso e a gente passa isso para os filhos também. Então é dedicação, é trabalho. Ontem mesmo eu estava numa reunião e eu dei uma pequena fala, né? A gente quando vai falar, já vira palestra, né? Mas eu falei uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, a pessoa tem um dom, a Luana tem um dom. Você fala assim, ela tem um dom, sim, desde que ela ficou estudando pra caramba, que ela se especializou pra caramba no que ela fez, aí o dom aflorou, né? E aí aquele dom realmente apareceu por conta da capacidade da Luana. E é isso que eu vejo em mim. Eu não me considero um cara extremamente inteligente, Luana. Eu me considero um cara esforçado. Então, a hora que você olhar para mim e falar assim, o Marco é esforçado pra caramba, aí eu vou acreditar que sou eu que estou falando, que você está sentindo a minha essência, né? Eu sou aquele cara que, se eu não sei escrever, eu não tenho vergonha de abrir. No meu tempo era o dicionário Aurélio, né? Hoje não, hoje você vai lá no Google e ele te responde. Mas aí eu procuro escrever certo. Então, isso é o caso do esforçado. E na vida é assim. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso da melhor forma possível, mas aí você está errando. E você não tem a hombridade, no caso nosso, né? De falar assim, cara, desculpa, falhei, né? Então, aí quando você fala desculpa, falhei, a pessoa também já recua naquilo que, né? As pessoas já estão acostumadas de enfrentamento, né? Todo mundo tá assim, né? Enfrentamento. Deixa ela dar um mimimi que eu vou dar uma nela, né? Não, peraí, errei, desculpa. Não, isso aí... Agora, se você tem... E isso eu tenho muito em mim também, e eu não sou o dono da verdade, mas assim, se eu tivesse certeza do que eu estou falando para você, o que eu estou te ensinando, o que eu estou passando para você, pode ter certeza que eu vou defender isso até o fim da minha vida, né? Mas eu vou defender acreditando que pode ser mudado.
É isso, eu sou o Marco assim. Maravilhoso! Você falou o seguinte, você demorou tanto tempo para descobrir quem é você e vem perguntar isso em 2 minutos. Na verdade, eu entendi que eu sou um pouquinho do reflexo de cada uma das pessoas que passam pela minha vida. E todas as vezes que eu me conecto com alguém, eu sei que tem um pouquinho dela em mim, um pouquinho de mim nela. Então, isso faz com que a Luana se torne quem ela é. E aí, quando você fala em 2 minutos, eu começo a pensar, meu Deus, tem muito de mim ali. E tem muito de mim ali, e que legal isso, porque é isso que me faz me conectar com as pessoas, é isso que me faz ter essas pessoas que estão aqui falando comigo, próximas a mim, né? Isso é maravilhoso. A gente é legal quando a gente percebe que na vida profissional da gente, porque você se especializa em alguma coisa na vida, por mais que você abra o leque para outros ramos, outras atividades na tua vida, tem algo que você é bom demais, né? Ou que você se considera bom demais, e quem vai responder se eu sou bom demais é você, não sou eu, né? Porque, mas você procura nos outros a sua resposta? Não, a autoridade é isso, né? É o que a gente vai buscando todos os dias. Quando você olha para mim e fala assim, pô, igual você falou agora há pouco, até agradeço. O Marco é bom de vendas, né? Então, assim... Ele é maravilhoso, né? Eu fui humilde quando eu falei bom de vendas. Ele é maravilhoso. Eu preciso dizer assim, né? O bom vendedor às vezes não é um bom comprador, sabe? A gente sabe vender bem, agora comprar às vezes a gente não sabe. Por quê? Porque o comprador é danado. O comprador ele chega e sabe quando você pode pedir desconto para você e fica pedindo. Eu falo que às vezes o comprador é melhor vendedor do que o próprio vendedor, entende? Mas aí é uma coisa meio... Aí a gente vai ter que entrar aqui numas discussões bem loucas aqui. E quanto mais... E assim que eu falo, para você comprar algo, você tem que entender muito daquilo que você está comprando. E as pessoas às vezes não se preparam desse jeito. Para vender é a mesma coisa. Se você não entender dessa caneca, do que ela foi feita, como ela foi pintada, sabe? Qual o tamanho do diâmetro dessa boca, você fala, pô, mas você vai precisar de tudo isso? Se encaixa o meu dedo aqui ou encaixa só o seu, enfim. Você vai comprar algo que não faz sentido para você, Exato. Se você comprar algo que você não conhece. Exatamente. E se você vender, é pior ainda, porque eu estou vendendo... Né? E a gente vende muito, eu costumo dizer, né? Vamos usar a nossa caneca aqui, né? Então, você vende o que aquilo vai te trazer de retorno futuro. Vender é futuro. Então, quando eu falo para você que eu estou vendendo uma caneca, simplesmente uma caneca, você fala, uma caneca eu tenho um monte, aí tem copinho de plástico, tá tudo certo. Mas quando eu falar para você, cara, essa caneca é uma caneca que vai te trazer água, a água vai te nutrir. E aí você vai conseguir respirar. O seu corpo vai falar com você quando você tiver com aquela água que você tomou através daquela caneca. Você vê que você já está viajando e a caneca virou aquilo que ela está fazendo a função dela como caneca. Ela tem um coração que fala do coração, né? Então, olha que pintura, que design legal. Então, não é só mais uma caneca. Estou te vendendo um sonho. E assim vai, né? Que legal! E quanto disso tem, né? De emoção envolvida. Quando eu tive a ideia de criar o podcast, já faz um tempo que eu tô com ele, eu nunca... A grande maioria das pessoas seleciona por convidado. Porque eu conheço aquele convidado, porque aquele convidado X, eu conheço muita gente, poderia trazer muita gente aqui. Mas eu resolvi que eu traria pessoas que faz sentido na minha vida e que, de alguma forma, já me conectei de forma emocional. O nome do podcast é Emoções Agora. Né? A gente já teve vários momentos de conexão emocional que foram significativos. Treinamentos de alto impacto, treinamentos... maravilhosos. E o próprio livro também, né? Eu acho que foi um dia muito especial para todos os autores, aquele dia 25 de outubro de 2022, ficou na memória de todo mundo. E quando o livro nasceu, quando as coisas nasceram e a gente se conectou, eu entendi assim, o quanto que o Marco teve de impacto na minha vida, o quanto que a família dele teve de impacto na minha vida, né? Isso, para mim, é muito especial. Por isso que o nome do podcast é Emocional, Emoções Agora. Conectando isso, a pergunta, o quanto de emoção dentro de um processo de venda, vamos falar do lado profissional primeiro, né, Marco? Vamos lá. Quanto de emoção dentro de um processo de venda, quanta emoção, na verdade, ela impacta nesse processo de venda, né? Quanto dessa emoção tá ali quando eu tô negociando, quando eu tô comprando ou quando eu tô vendendo? Quanto tem de emoção nesse processo todo de vender e comprar? Bacana, porque é assim, todo mundo fala assim, primeiro, né, primeira colocação é assim,
eu não sou vendedor, né? E, na verdade, a gente vende todos os dias, né? Eu vendo para você, você vendia dentro da barriga da tua mãe, né? Porque você se mexia, a tua mãe sabia que você estava com fome, né? Então, ela já estava negociando, você já estava negociando com ela desde lá. Então, quando a pessoa fala para mim, eu não sou negociante, não entendo nada disso, eu falo, é porque você não está observando sua essência. Quando você vai procurar um emprego, você leva o seu currículo, ou manda o seu currículo, né? Quando você vai namorar e casar, é pura negociação, né? E você vai ter que conquistar demais aquela outra pessoa para que ela entenda a sua essência, a sua emoção dentro do poder que ela também tem. E quando você faz essa conexão, a coisa acontece. Nas vendas é igual, né? Se você fala assim, a neurovendas é muito gostoso a gente ver, porque assim, a neurovenda está ligada, os 3 pilares que eu defendo é assim, o neocórtex, né? Que é onde entra aquela emoção, eu quero, né? Olha essa caneta, não, eu quero comprar uma caneta, essa caneta não, eu quero, né? Aquele primeiro eu quero é nosso, né? A emoção do cliente receber, porque se o cara vem até você, ele vem, que a gente fala da venda passiva, né? Porque ele fala assim, ele vem querendo já a caneta. Então, quando você mostrar a caneta para ele, ele fala, cara, ela é douradinha, cara, É ela. Aí, quando a mensagem vai para o sistema límbico, ela vai falar assim, mas ela é muito fininha, eu queria uma mais grossinha, eu queria aquela que, sabe, não queria de apertar, queria de rodar. Aí, quando ele vai para o neocórtex, aí o neocórtex vai falar assim, cara, não era azul que eu queria uma verde, eu queria uma amarela, eu queria, mas é muito cara. E aí, a quanta emoção está envolvido em 1 segundo de informação que está ali dentro do cérebro. Quando você eu falo assim, vendedor, pensa você comprando, você vai sentir o que sente o seu vendedor, a pessoa que está negociando cliente, com você, né? O seu cliente, exatamente. Porque quando você compra é igual. É a mesma coisa, o mesmo sentimento. Só que, volta a repetir o que a gente falou agora há pouco. Eu tenho que ter conhecimento técnico sobre, mesmo uma palestra que a gente vende, que a gente negocia, um curso, etc. Você tem que entender muito daquilo que você está oferecendo para o seu cliente. E que isso traga resultados futuros, que senão você não vai vender. A coisa não entra. Mas tem gente que faz palestra e o conteúdo do cara nem é tão bom assim, mas ele dá um show lá em cima. Você já deve ter visto bastante coisa assim. Mas quanto dura isso? Quanto dura esse palestrante, né? Essa pessoa? Às vezes é impacto, é modismo, tem um monte de coisa que está envolvido também. Então, quando a gente vende, é isso, né? A emoção da venda é isso aí. Emoção da venda, fiquei muito pensativa, né? Eu sempre achei que 100% era emocional. Não, acho que tem um lado racional também dentro desse processo de venda e tal. Mas a grande maioria das pessoas, quando compra por impulso, sem parar para pensar né? No sentimento, naquilo que tá... Por que eu tô comprando, o motivo que tá me fazendo comprar essa caneta, acaba que se entrega mais para emoção e esquece de pensar um pouquinho, né? Nós temos exemplo aí, né, que já é um modismo, né? Black Friday, né? Verdade. Todo mês de novembro, é o preço. Você começa a receber um monte de promoção e você não vai ficar de fora? Aí você compra, né? Porque eu queria aquilo, né? Compra. Aí depois você fala, poxa, eu nem usei ainda, né? Não aparece, né? Mas eu comprei por quê? Agora tá ali no meu cartão, vou ter que pagar, né? Eu vi... Dá para devolver? Eu vi uma mensagem muito interessante sobre isso que você tá falando, do Thiago, do Finanças e Emoções, né? Um autor também da casa, também gravou podcast comigo. Thiago é maravilhoso. E ele escreveu assim, Black Friday. Tá mais barato o valor. Tava lá, né? Escrito um negócio que tava mais barato o valor. Mais barato é o dinheiro que não sai da sua carteira. Aí é ótimo. Eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Tá mais barato, porque é Black Friday. Muito legal essa colocação. É verdade, mas assim, né? Acho que também a vida tem que ser, né? Eu sou de vendas, não posso falar que o dinheiro na carteira é um bom negócio, né? Na verdade, eu tenho que falar que as pessoas precisam comprar, né? A gente precisa viver também, né? Senão a gente fica também só... aí nós vamos entrar em finanças, que não é minha área, né? Eu, graças a Deus, tenho uma vida financeira boa, mas o que eu quero dizer é assim, né? Você também não pode ficar guardando tudo, e aí, a hora que você fechar o olho, fica tudo para todo mundo, né? Eu ia entrar nesse assunto, exatamente. Existe um linear, né? Principalmente a gente que é vendedor, vamos continuar falando de vendas por enquanto, já eu entro num assunto mais emocional. Existe um linear, né? Uma linha que divide, que faz o equilíbrio entre
o que eu devo comprar na vida e o que eu não devo. Porque quando a gente é vendedor, a gente quer vender solução. Sim. Ou entregar, eu quero essa caneca porque eu preciso matar minha sede. Eu quero, enfim, contratar uma palestra porque eu preciso melhorar os meus colaboradores, os meus líderes, enfim. Eu quero essa blusa porque eu preciso me vestir para gravar e tá bem quando eu for gravar um podcast. Enfim, existe um linear do que comprar ou é muito pessoal? Tem como metrificar isso? É interessante, a sua pergunta é bem inteligente, porque assim, essa questão do comprar ou não comprar, quando comprar, o que não comprar, a gente não tem uma resposta imediata para o nosso cérebro, né? E o cliente é muito assim também. Agora, uma coisa que eu sempre prego nos meus treinamentos, nas mentorias, nas palestras, é que você tem que ser, quanto mais possível, transparente, que você seja honesto com o cliente, que você tenha ética com o cliente, entendeu? Quando você faz isso, por mais que o cara comprou por impulso, aquilo que estava no cérebro reptiliano dele ainda, ele vai falar, pô, mas o cara foi honesto comigo, né? Ele falou para mim, eu é que não quis escutar, né? A mensagem que ele me mandou pro meu cérebro é uma linha tênue, né? Porque às vezes você compra, mas isso aí vale para a indústria, para produto, né? Uma máquina, um pra carro. Qualquer coisa, tal. né? Vale para tudo. É que no varejo é muito mais rápido, né? Tipo, você já chega querendo tirar o dinheiro do bolso, cartão pagar, e ir embora. Quando você compra o serviço de alguém também, Nossa, serve, isso né? é pior ainda, né? Serviço é uma coisa que você... Quanto mais você entregar com transparência, mais você... E sempre... Lu, a gente aprende isso muito, né? A gente aprendeu bastante em mentorias que a gente fez junto aí, né? Entregar mais do que você recebeu, né? Quando você entrega mais do que você recebeu, as pessoas percebem. Essa percepção não tem preço, né? A pessoa fala, poxa, esse cara entregou pra caramba, não é assim que a gente fala? Esse cara entregou pra caramba, aí você sai assim, né? Por mais que eu paguei, a gente fala, é caro, né? Que não é o caro, o preço acaba virando uma junção de tudo aquilo que foi entregue, né? Aí o cara fala assim, pô, o cara entregou pra caramba. Ou senão ele entregou essa caneca, ainda me entregou 2 galões de água. Ele me entregou essa caneta, ainda me deu um refil de... Sabe? Pô, o cara me deu alguma coisa a mais, né? Me deu um bloquinho junto que é para poder já usar a caneta. Enfim, né? Tudo assim na vida, né? Então, quando você faz uma palestra e leva um livro, principalmente que você... Aí nós vamos discutir também financeiro. O preço está embutido na palestra que você cobrou. Beleza, tudo bem. Mas quando você não falou que você levou o livro e você entregou um livro para quem você está dando uma palestra, um treinamento, o cara fala assim, puxa, tem um pedaço dela ali. Tem uma energia da Luana ali que ela escreveu. Cara, foi ela que escreveu aquilo, né? Agora é assim que a gente escreve, né? Agora não é assim mais, né? Eu ainda sou do assim. Tá tudo bem, é isso aí. Sofro. Tá tudo certo. Só tem que passar limpo depois, né? Que a gente fala. Mas até chegar aí, a gente sabe que tem revisão pra caramba, né? Sim. Então, mas é que energia, né? Então, quando você coloca a energia, né? Fazer uma coletânea, olha, né? 20, 25, 24 energias ali, né? Então, por isso que isso dá uma egrégora maravilhosa. Por mais que eu esteja em baixa, a Luana está em alta, cara, aquilo lá junta, né? Isso fala assim, pô, deu uma média. É isso que eu precisava na minha vida naquele momento, né? Média, né? Aquela média. Eu tenho que estar na média, né? Eu tenho que estar na média. Pelo menos na média, né? Pelo menos na média. Sempre assim, vai. Eu, como nunca fui aquele aluno do nota 10, eu ia na média, tava bom demais. Eu confesso, tá? As filhas já estão todas formadas, Isso, né? Agora né? tudo bem falar Tá isso. tudo bem. Mas como eu te falei, não tem problema. Qualquer coisa eu vou na Aurélia e corrijo minhas palavras, né? Aquela folha em branco tá sendo escrita, né? Isso é maravilhoso, né? Quando a gente fala, né? Tô na média, continuando com o processo de venda. O vendedor, ele nunca tá contente com a média, né? Nunca tá contente. É porque a gente quer ganhar mais, né? Quer ganhar mais, quer fazer mais, né? É o que a gente fala assim, o vendedor comum é o vendedor que sai de casa só pensando na comissão, nas metas a bater, né? Na cota que ele tem que entregar, etc. Esse é o vendedor comum, né? O vendedor que pensa o que ele vai entregar, com aquele, vou repetir, sendo repetitivo, com aquele processo de que eu estou entregando algo que vai te dar resultado, que vai melhorar a tua vida, que vai curar uma dor, aí sim, aí você começa a falar assim, não, aí a minha média vai valer a pena. E a comissão, ela passa a ser uma consequência daquilo que você entregou melhor,
né? Que você Que foi doido transparente, isso. ético, tal. Isso acontece na minha vida. E as pessoas que a gente treina, a gente vê que elas começam a viver assim também, né? Então, porque é lógico que você fica chateado de perder uma negociação, perder uma venda, de não ter sido chamado, enfim... Fica, mas está tudo certo, faz parte do processo da vida, né? Os nãos também, né? Total. E o vendedor tem que escutar não pra caramba para escutar um sim, né? Total. Então, assim... Eu também ia te perguntar sobre isso, né? O desafio mesmo. A grande maioria das pessoas que estão aqui talvez sejam empreendedoras, né? Empreendedoras, talvez sejam empresárias, talvez sejam CLTs, enfim. Mas elas estão nesse processo também de vender, de entregar. O que é CLT, às vezes vai vender o serviço do patrão ou alguma coisa de quem é o chefe. Quem é empreendedor ou empresário vai vender o próprio serviço, produto, enfim. Vamos desmistificar isso, né? Uhum. Porque quando eu tenho um trabalho, de alguma forma eu tô vendendo. Eu vou vender. Sim. Né? Por que as pessoas têm tanta aversão? Eu chego numa loja, vem um vendedor, não, só tô dando uma olhadinha. Por que as pessoas têm tanta aversão por vendedor? É interessante, porque assim, ainda mais na loja, né? Essa questão do varejo, graças a Deus, tem bastante treinamento para fazer, viu? Porque o pessoal, o que acontece? Já vem assim, pois não, pô, não é não, né? Então já tá falando não. Então, não, tô indo embora, né? Então, as pessoas estão... Você vê que algumas lojas já estão se preparando para isso, né? Perguntam o nome ou passam o nome, né? Ó, estou aqui, qualquer coisa o senhor me chama, né? Então, quando a pessoa fala o nome da pessoa é a coisa que é mais respeitada, é o que mais sagrado a gente tem na vida da gente, é o nosso nome, né? O que você preserva? Preserva que o seu nome não esteja no SPC, você preserva que as pessoas escrevam certo meu nome. Você estava aí assinando o livro, você perguntou, né, da minha filha, é com TH? Não, é com TH. Então, você se preocupou, porque as pessoas, geralmente, quem não está preocupado com isso, quem está atendendo só por atender, ou está só lá, né, ou abafa porque ele tem que vender, cumprir a meta, né, fazer aquilo que a gente falou. Aí, sabe, essa pessoa não está preocupada com o ser humano, ela está preocupada em resolver o problema dela, né? Então, o que a gente fala tem um exemplo que eu sempre falo, que assim, a gente tem curador, né? Tem curador do cliente, quando o cliente entrou na loja, tem curador, né? Eu tenho um exemplo da camisa, né? Comigo já aconteceu, não sei se aconteceu com alguém aí também, sabe? A etiquetinha que fica picando, né? Pinicando, né? Fala, pô, essa etiqueta pinicando pra caramba, né? Incomoda demais, né? E aí o cara pega uma tesourinha, vai no banheiro e te corta aquela etiquetinha, né? Aí quando você corta, e uma etiqueta mal cortada, Lu... Ela pinica mais. Ela pinica mais. Você tem... Tá vendo como é que você sabe? É verdade. Todo mundo sabe aqui, porque todo mundo passou por isso. Aí você fala assim... E então eu falo, uma etiqueta mal cortada, ela continua machucada, né? Continua machucando, né? Então ela pinica. A etiqueta mal cortada pinica. Então você fala assim, cara, será que eu estou cortando direito as etiquetas na hora que eu estou fazendo uma negociação com o cliente, que eu estou atendendo a pessoa, né? Ou eu estou simplesmente só metendo a tesoura na etiqueta dele, né? Aí você fala assim, pô, é um exemplo chulo, mas é um exemplo verdadeiro, porque todo mundo já passou por isso, né? Uhum. Então, é aquele negócio, você fala assim, pô, eu tenho que pegar o cliente, eu tenho que ter o trato, é um zelo, né? Cara, eu gosto de você, tô aqui para te atender, né? Olhar nos olhos. É um prazer para mim estar aqui, obrigado. não é uma obrigação, né? Exato. Palavras, né? Chave, né? Que infelizmente está sendo esquecida, né? Uhum. Por favor, obrigado, com licença, o senhor está satisfeito? Posso lhe ajudar em alguma coisa, né? Qual o seu nome? Né? Você fala, cara, puta, isso aí tá se perdendo. Um dia eu fui fazer uma compra na não vou falar o nome aqui, mas... Quase! Já falei, tá tudo certo, tá tudo bem. Corta o nome, etiquetinha, cortou. Mas enfim, aí o que acontece? O cara chegou e falou assim, eu perguntei para ele, escuta, eu tô precisando de uma fechadura para uma porta assim, assado, que era na minha casa, tá fazendo uma manutenção. Eu falei, é uma fechadura, uma porta de alumínio e tal. Ele falou, cara, eu não sei onde que você vai encontrar. Talvez você vai encontrar ela. Cara, cara. A hora que ele falou, cara, aquilo desmoronou para mim, que eu falei, pô, minha loja é desse tamanho. Ainda bem, né? Eu vou precisar fazer bastante treinamento na minha vida ainda. Ainda bem que tem campo para você ainda explorar. Tem gente chamando de cara o cliente ainda, né? Eu sou cara, mas, pô, não é ali o momento, né? Sei lá, né? Sim. Até por uma questão de respeito, né? Foi grave, né? Foi um erro grave.
Eu não entrei em contato com a loja para reclamar, tal, porque o cliente não satisfeito é assim, ele vai embora, né? E dificilmente ele volta. Ele não volta mais, é verdade. É isso, mas é... Que doido isso, né? O cliente não satisfeito, ele não vai reclamar. Sempre fala assim também, né, quando a gente vai buscar conteúdo, né, nos treinamentos, você também quando fala, né, de emoção, de amor, né, eu gosto de falar que a gente tem que ser aquele copinho de arroz, sabe quando você vai no restaurante e aí você pede o arroz, bife, ovos, né, o feijão, aí vem aquele copinho de arroz assim, você fala assim, aí você tira, você fala, pô, até é pouco, né? A cabeça da gente fala, né? A mente da gente fala, é pouco, cara, vou passar fome. A hora que você dá aquela primeira garfada no arroz assim, ele espalha, né? Aí ele espalha e fala, pô, mas tem arroz pra caramba aqui. Aí você ficou saciada, né? Então eu falo assim, cara, presta atenção. Enquanto você, né? Porque às vezes você tem que aglomerar conhecimento, informação sobre o seu produto, sobre aquilo que você está fazendo. Vira um copinho de arroz, sabe? Depois, na hora que você bater, que o cliente bater, fala assim, pô, tem informação pra caramba aqui, tem bastante conteúdo. E, pô, comprei um arroz aqui que eu achava que era pequenininho, mas olha quanta coisa ele está me trazendo, né? São pequenos exemplos assim que a gente vai fazendo no dia a dia e vai lembrando disso, né? É verdade. Tô aqui pensando em várias... Olha quanto insight, né? Tem muita coisa boa pra gente. Quando bate-papo, assim. Nossa, vai fluindo, né? E quando você fala em um cliente... Tem mais uma coisa que me veio aqui antes de eu fazer essa outra pergunta. Uhum. Você acha que o cliente tem sempre razão? Como vendedor? Ele tem sempre razão, sim. Desde que eu entreguei para ele aquilo que ele me perguntou e eu falei que eu ia entregar. Então, eu falo assim, vou ser mais claro. Se você me pediu algo e eu falei, Lu, eu posso te entregar sim. Nesse dia, com esse prazo, eu entrego, você não precisa vir buscar. Eu vou te entregar da cor que você quer, do tamanho que você quer. Eu te fiz um monte de promessas. E aí eu não entreguei nada disso, ou alguma coisa que não esteja dentro desse parâmetro que eu entreguei, que eu falei que eu ia entregar para você, transparência, ética, aquela coisa toda que a gente falou, aí você tem razão, né? Então, o cliente tem sempre razão, desde que você tenha para oferecer. Agora, se você não tem, é aquilo de novo, transparência e ética. Eu não posso te entregar desse tamanho. Te interessa menor? Te interessa maior? Te interessa no dia 10 e não no dia 5? Te interessa? Aí você fala, ok, aí você vai ter razão. A partir do momento que eu te ofereci e tô te prometendo algo que eu vou fazer, que eu posso fazer, e você vem falar para mim alguma coisa que não estava negociado, é negociação, aí você vai ter razão, entende? Então, o cliente tem sempre a razão. Desde que eu cumpra com aquilo que eu estou prometendo. Exatamente. Que eu tenha integridade, responsabilidade. Ou que eu não entregue algo que eu prometi. Aí ele tem razão, né? Aí ele tem razão. Porque esse negócio de o cliente tem sempre razão. Ah, porque ele que paga meu salário. Não. Uhum. Ele paga o meu salário, sim, né? Se foi combinado, que você disse que ia fazer e não fez, aí ok. Mas eu estou entregando para ele um benefício, algo que está melhorando a vida dele. Eu estou cortando a etiqueta dele e deixando rebarba nada, né? Para não incomodar. Para não incomodar e não picar mais, não pinicar mais. Então, é isso, né? Muito interessante essa colocação. Eu ia te fazer outra pergunta e veio essa. Ele tem sempre razão, né? Razão. Como é que você foi para o campo da venda? O que despertou no Marco? Não, vou por esse caminho. Sabe que eu dei uma palestra lá para 420 pessoas na convenção de vendas lá de Minas Gerais, e eu começo a palestra falando exatamente disso, porque um chavão que eu tenho é que eu sou vendedor raiz. Eu tô há 40 anos, né? Vendendo na minha vida, né? Mas há 40 anos que eu diminui uns anos aí, que é para não ficar tão velho, a barba branca não dedar tanto assim, né? Mas assim, com 6 anos de idade, eu já fiz essa reflexão e eu uso isso, é muito legal, porque é verdade. Com 6 anos de idade, eu me tornei empreendedor. O que era empreendedor? Marco Castro, né? Com 6 anos de idade. Eu peguei 100 dinheiros da minha mãe, daquela época, né? Nas férias, a gente morava na casa da minha avó ainda, né? Meu pai ainda não tinha comprado a casa dele, enfim. E aí chegou e falou assim, bom... e um primo meu tinha sócio, né? Eu e um primo meu, chegava nas férias, peguei esses 100 dinheiros, ele pegou 100 dinheiros da mãe dele, e a gente juntou e a gente começou a fazer pipa.
pipa de empinar, né? E a gente punha a plaquinha lá, vendo pipa, tá? Portanto, tal. E aí a gente falava assim, vendia pra caramba, sabe? Era um negócio assim, porque a nossa pipa era boa. E aí quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, a gente comprava o bambu, né? Desfiava o bambu, aí fica uma pipa mais bonita, né? Mais cara. Olha a negociação rolando, aquelas cabecinhas de menino. E aí chegava no fim E você tinha essa consciência de fazer a pipa mais bonita era mais cara? Não, até tinha, disso aí sim, mas que aquilo era um empreendimento jamais, né? Mas... Depois que a gente vai ficando grande, que a gente... Aí eu chegava no fim das férias e falei, mãe, muito obrigado, toma os seus 100 dinheiros e sobrou lá para mim, sei lá, outros 100 dinheiros, ou, né? E aí, pô, eu podia pegar uma parte daquilo, foi legal que eu e meu primo juntamos, né? Falando assim, ó, vamos guardar X pra gente no semestre que vem, que era de 6 meses, a gente ficou uns 4, 5 anos fazendo isso, sabe? A gente falou assim, a gente já tem um dinheirinho, não precisa pegar da mãe da gente. E eu comprei doce, picolé, carrinho, enfim, aquela coisa toda. Você vê que barato que foi ter aquele, né, aquele prazer de ter feito o meu dinheiro. Esforço. Então foi aí que eu acho que eu comecei a vender, sabe? Aí depois eu fui para a área bancária e atendia clientes, e aí fui efetivamente, com 18 anos, comecei a vender mesmo. Aí eu já entrei para a área de vendas, e aí fui aprendendo. Fiz faculdade em economia, depois fiz engenharia econômica, depois eu fiz marketing no mestrado. E aí depois, no marketing, que eu fui mesmo para a área de vendas, comecei a dar aula em faculdade, daí 15 anos aula em faculdade, né? Na área de vendas, negociação, tudo. Então, estava muito focado nisso. Eu já vivia isso, sempre vivi isso na veia, né? De negociar, né? Então, de vender, né? De aprender. Aí você fala assim, hoje você é um gestor de vendas, né? Tem equipes, né, de vendas ainda que a gente lidera. Aí você fala assim, sim, eu sou, né? Eu sou, mas às vezes, isso é uma coisa legal de se falar também, é assim, o gerente, o gestor, né? Ele não, nem sempre um bom vendedor é um bom gestor, e nem sempre o bom gestor foi um bom vendedor. Tem isso também. Então, às vezes, você pega o cara lá que é um baita vendedor, o cara, pô, que sabe negociar, que sabe fazer as coisas, você põe ele como gerente, ele não tem gestão. Uhum. E aí ele quebra, porque ele não consegue tocar o barco dele, entendeu? Ele não consegue fazer a equipe rodar, porque ele não tem gestão. Então, isso tudo é treinamento. É aquele dom que a gente falou no começo. É o dom. É o dom. Aquele dom. Você também tem os dons seus, né? Você pode dar uma dica de como descobrir esse dom? De como descobrir? A gente já falou bastante. Você viu quanto curso que eu fiz? Isso é bom. Tem aí os livros aí, né? Você tem... mas eu não consigo ler, então vou dar uma dica. Lê 20 páginas por dia, cara. 20 páginas por dia. Eu tenho isso na minha cabeça, no meu propósito. Eu leio 20 páginas. Deu para ler 22, 30? Beleza, mas 20 eu tenho que ler, entendeu? Onde chegou, né? Como eu leio à noite, às vezes me dá sono. Até falo menos. Você não tem hábito nenhum. Lê uma página. Ponto. Começa uma página, mas leia. Não deixe de fazer. Quantas páginas tem seu livro? 100 e poucas? Então, 100 dias você leu um livro. Você já adquiriu conhecimento, conteúdo pra caramba. E com certeza, quando você lê uma página, não é assim? Você lê e fala assim, pô, quero ler a outra. Uhum. Você nunca vai ler uma só. Porque acaba ali, não acaba o parágrafo, e aí você tem que mudar. Não, vou ler só esse restinho de parágrafo. Você lê só esse restinho de... Não é assim. E quando o livro é ruim, o que você faz? Você já encosta mesmo. Quero mais. E não tem nada de errado nisso também. O livro é ruim, encosta mesmo. Eu encosto. Eu também. Tem muita coisa ruim que eu começo e deixa pra lá, não quero mais isso, né? É que eu adoro o livro físico, né? Agora eu também tô... Também gosto de riscar. E eu tô numa pegada de também, porque como eu trabalho com vendas e tô sempre viajando, eu escuto muito o livro, o audiobook, entendeu? Então, tenho lido... como os trajetos são grandes, né? E muitas vezes estou sozinho no carro, eu ponho e... Você lê um livro inteiro numa viagem. Eu estava lendo A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que eu já li algumas vezes. Eu estava escutando ele, né? Eles são 11 horas de livro, né? Então, 11 horas foi rápido. Assim. 11 horas, você fica 1 hora por dia, em 11 dias você lê um livro. Você fala assim, você põe na velocidade 2 ainda, que você vai acostumando o ouvido... vai dar 5 horas e meia. Mas aí você se perde no trânsito. Cara, isso é treinamento. É treino. Escuta ele 5, 6 vezes, tá tudo certo. Tudo na vida é treino. Né? Insights, né? Nós estamos tendo um monte de insight aqui nessa manhã maravilhosa que você está proporcionando para nós. E é sobre isso, né? É sobre você decidir primeiro fazer. Eu falo que existe uma regra. Essa regra eu chamo de regra dos 3 Ds. Que é decisão,
dedicação e disciplina. Se você aplicar em qualquer coisa na tua vida, vai funcionar. Vai funcionar. É óbvio que tem as interferências, mas lidar com as interferências já é mais o olhar para o teu estado emocional. Porque qualquer interferência que aconteça vai te trazer uma estabilidade ou instabilidade emocional. E aí, quando você para olhar para você, você consegue controlar isso. Essas são as interferências de uma tomada de decisão, por exemplo. Né? Eu decidi fazer algo. Eu preciso ir até o final, mesmo que existam interferências. Eu preciso me dedicar, preciso ter disciplina. E dedicação é fazer com excelência mesmo, dar o melhor de mim, né? E disciplina é fazer todo dia, fazer com constância a mesma coisa. Porque se eu fizer a longo prazo, né? O que eu decidi fazer a longo prazo, ter disciplina para ter o resultado que eu estou esperando lá na frente, ele vai chegar. Ele vai chegar. Não tem como não chegar. O que acontece é que as interferências vão acontecendo, a gente vai fazendo escolhas erradas muitas vezes, a gente se perde e a gente desiste. E aí o que a gente decidiu lá atrás não funcionou. Não é? Quer ver? Quantas vezes começou a fazer um regime e parou? Quantas vezes... Vamos falar de regime. Quantas vezes a gente começa a fazer um curso naquela empolgação, chega na metade do curso, tá desanimado. Não termina até o final com a mesma empolgação, com a mesma energia, com a mesma vontade. E aí não vai fazer sentido nenhum. Nenhum. Então, acho que esse é um ponto bem interessante da gente pensar quando a gente fala de pessoas e fala também desse processo de venda. A mesma empolgação que eu tive quando eu comprei, eu preciso ter enquanto eu for usar. A mesma empolgação enquanto eu estou vendendo, eu preciso ter enquanto o meu cliente for fazer uso do meu produto, né? Muito interessante isso. Você foi falando, eu fui matutando essas coisinhas aqui. Em terapia a gente trabalha muito, né? Porque, além de tudo isso, né, eu me formei psicoterapeuta também. Então, a gente usa isso nas vendas também, né? Então, e a gente vê pessoas que tiveram muitos problemas de infância, né? De falta de precisar de algo, de sentir falta mesmo, né? Alimento, um monte de coisas. A gente vê pessoas que estão muito bem sucedidas hoje e elas tiveram isso na infância, na adolescência. E a gente vê que eles acumulam muitas coisas. Eles compram demais algo que não vai usar mesmo, entendeu? Então, eu tenho exemplos de pessoas que a gente acaba trabalhando e as pessoas... Você vai na casa da pessoa, tem uma porção de um produto, né? Por exemplo... O cara pega um produto que não é perecível, né, que não vai estragar, o cara põe um monte na... Você fala, para que você tem essa porção de, sei lá, azeite, por exemplo? Ah... Tava barato. Tava barato. Ou senão, não, essa marca eu gosto. Ele traz uma fuga, né? Ele não vai falar que é porque ele tem medo que vai acabar, né? E aí depois essa pessoa, de repente... escassez, né? Criança de escassez, de falta. Isso. E é uma porção de coisas. Isso acontece com muita gente que passou de dificuldades na infância. A pessoa ela se torna um acumulador. Se ela não trabalhar isso em terapia, em treinamentos, etc., vai tirando, né? Vai deixando a gente pelado, né? Vamos dizer assim, né? É verdade. Na alma, né? Porque primeiro você tem que aceitar. Os né? excessos isso, ou né? as faltas. A gente precisa olhar para elas, o né? O excesso é duro também, é verdade. A gente castiga no excesso também, né? A gente... É muito legal. E fala mais sobre essa formação em terapia. Como é que é? E voltamos aí, né? É um tema que eu gosto, né? Não, com certeza. Na verdade, bom, eu fiz alguns treinamentos, né? E tinha lá a figura do terapeuta transpessoal, né? Então, eu falei, pô, o que é terapeuta transpessoal? É o cara que entra no seu inconsciente sem pedir permissão, abre umas gavetinhas, né? E vai lá, tira um monte de coisa para fora, e aí você vai trabalhando tudo aquilo, e depois põe na gavetinha de novo, fecha, e aí o que ficou bom, o que é bom tá aqui, aí você tem que ver o que você vai fazer com isso a partir de agora, e aquilo que não tá bom foi jogado fora. E se você ressignificou aquilo, mudou na tua vida. Eu falei, cara, o que é esse cara aí, né? Eu falei, preciso fazer esse curso aí. Aí eu fui no Instituto Biomente, comecei a fazer esse curso. Aí tinha um curso de psicanálise, eu também, vou encaixar nesse daí. Enfim, aí eu criei essa formação. E aí eu montei o Instituto Alcastro, né?
com terapias ocupacionais, tal, fazia reiki, cromoterapia, tinha umas terapeutas corporais, que aí eu não fazia essa parte de massagens, tal, né, eu também nunca me interessei por isso, na verdade, meu negócio é mente, né, por isso eu vendo para o cérebro do cliente, por isso é neurovendas, né. Que é um livro maravilhoso, inclusive. Eita, e aí vai, então, quer dizer, essa questão da gente... Pô, aí eu senti que isso eu podia usar a qualquer momento. Então, você começa... mas aí você fica olhando para a pessoa e fica interpretando ela, né? Não, isso é tão automático que a gente acaba usando técnica assim. Então, volta de novo a falar o que a gente falou. É dom, né? É dom. É dom. Nasci com cara de terapeuta. É isso. Nasci amando ler livros. Minhas filhas, eu tenho uma advogada e uma se formando em veterinária, né? Você ainda tem o último ano aí. Mas elas falam assim, pai, quando é que você vai parar, hein? Eu falei, pô, você quer mesmo que eu paro? Aí a outra mais velha falou assim... caixão, e hoje ela trabalha com marketing digital, ela se formou em Direito, foi para marketing digital, a Thaisa mais velha. A Taba tá fazendo o que ama, o que gosta, enfim. Antes ela gostava de bicho, eu falei, você vai gostar de bicho, mas é o seguinte, você vai cuidar do bicho doente, é diferente de gostar de bicho, né? E aí ela incorporou aquilo, ela adora, ela faz, né? Mas o que eu quero dizer assim, né? Por que você estuda tanto? Minha mãe fala isso até hoje, né? Mas você vai fazer mais curso? Pra que isso? Você já não fez um monte? Tem 84 anos. Falei, mãe, é que eu preciso cuidar da senhora com amor e carinho. Para isso precisa dinheiro, preciso vender, preciso trabalhar. Não vai ficar explicando, né? Não vamos lavar roupa suja aqui, né? Mas vamos lá, vamos estudar. É sobre isso, né? E as pessoas acham que cai do céu e que você não precisa fazer um curso para melhorar a tua performance. Muito pelo contrário, você precisa fazer, né? Todo mundo precisa. E a grande maioria das pessoas... faz você que eu vou me melhorar. Pode, pior que é assim, né? Ainda mais essa história. Se tá no seu nível, né? Conheço bem essa história. Não é pra só mim. um vai fazendo, não é pra mim, isso não é. E a mim. pessoa continua sempre do mesmo jeito, né? E quando você puxa, sabe qual é a minha preocupação nesse sentido? A sua barra... Aí, com todo o respeito do que ficar para baixo, a sua barra vai subindo. E quando a sua barra sobe, né? Ela fica difícil para você olhar... Tolerar, não é? E a tolerância é isso aí mesmo. Você tem que trabalhar a tolerância, porque, meu Deus, como E assim, parece até uma coisa de arrogância. Então. Quando você vai evoluindo emocionalmente, porque você olha para trás, você começa a ver que as pessoas não saíram do lugar... E parece que você se tornou um pouco arrogante, mas a sensação é exatamente isso. Por isso que muitas pessoas pausam e deixa pra lá, não vou fazer. Porque é difícil lidar também. Sim. Ficar no mesmo lugar é difícil, evoluir é difícil. Qualquer coisa da vida vai ser difícil. A gente só precisa escolher o difícil que a gente quer aprender a lidar, né? É verdade. E é o que você falou, essa palavra... Eu tinha muito isso, sabe? De falar assim, minha palavra de ordem esse ano, foi um ano aí da minha vida, eu falei, vai ser tolerância, que eu achava bonita, né? Falei assim, palavra bonita. Aí um amigo meu falou assim, cara, você quer tolerar? Eu falei, aí caiu a ficha na hora, assim, eu falei, tolerar, quando eu tô falando de tolerância, é porque eu tô tolerando aquilo que você quer. Não é que eu tô gostando do que você tá fazendo e nem tô conivente com aquilo que você tá fazendo. Então, eu tô te tolerando. Eu falei, falando nesse tom, realmente caiu ficha aqui. Não quero tolerar mais ninguém, não. Acabou esse negócio de tolerância. Mas é verdade. E a gente vai evoluindo, a gente vai olhando e começa a perceber. Falei, parece que as pessoas... elas começam a aproveitar também, né? Se posicionam num lugar de vítima, de a vida é muito difícil, já tentei buscar solução para tudo. Sim. E não é bem essa a verdade, né? Existe solução para tudo, mas se você sair, tirar a bunda do sofá e fazer a coisa acontecer, senão... Não é no celular que a coisa vai mudar, é pegando um livro, é indo fazer um curso, é se preparando, né, Marco? A gente fala de ajudar o próximo, né? Você, fala assim, você já experimentou dar uma cesta básica para a mesma família, para a mesma pessoa todos os meses? O dia que você não der, o que vai acontecer? Vai te cobrar. Cadê minha cesta básica? Peraí, bicho, eu tava te dando, você não tá fazendo nada pra mim. E isso, tá cheio de gente assim, né? Eu tô falando da cesta básica, mas tô falando tanta coisa que você faz pra algumas pessoas. É verdade. E aí você fica só carregando aqui, né?
carregando. Aí você vai ficando mais corcunda, sua postura muda. Você começa a aparecer coisas em você, sua pele vai estourando. Aí você fala, pô, tô carregando carga de alguém aqui, cara, né? Tô carregando muito peso. Que peso que é esse, né? E eu tolerando. aceitei isso, né? E às vezes eu aceito carregar peso por uma questão de pena, de comodismo. São os motivos, né? A grande maioria das vezes que eu vejo, principalmente, é por conta das crenças que a gente vem carregando lá de trás. Ou porque a gente tem, sem falar de religião, mas de religiosidade, né? Sim. Aquela crença que a gente tem religiosa, de que a gente tem que ter o coração bom o tempo inteiro. E ter o coração bom não significa não ser firme em alguns momentos, porque a gente precisa ser firme em alguns momentos. A gente precisa falar não também em alguns momentos. Isso não significa que eu não tenha Deus no meu coração. Eu preciso cobrar em alguns momentos. Isso não significa que eu não tenha Deus no meu coração, né? É bem interessante isso que você falou, viu? E o não, que você falou não, como eu sofri para falar não na minha vida, viu? Mas quanto não eu tenho falado? Eu tenho até dó, às vezes, das pessoas, que as pessoas falam assim, cara, é não demais, né? É não demais. Não, é muito sim que você fala sem estar... E querendo falar não. E aí eu comecei a aprender, trabalhar isso em mim, sabe? Em casa, nós estamos muito policiados nisso. Porque a gente, assim, você fica que nem a vaquinha do presépio, né? Que o pessoal fala. E nego subir de santa cabeça e tal. Então, mas é isso. Mas eu falo assim... Cara, não é não, né? Não tem frase, não é não. Não é não. Não é talvez. Então, a gente estava falando um pouco isso. Ontem eu estava falando sobre isso, com a Cláudia. Falou assim, se eu falei para a Lu que eu venho aqui, eu venho aqui. Se alguém me convidar para alguma outra coisa, não, é aqui, já estamos combinados. E eu falo não para outra pessoa, porque eu já tenho um compromisso assumido. Então, às vezes, eu ficava num conflito desganhento, que eu falava assim, cara, mas o outro também é legal, o outro também precisava, o outro também... Não é não. Cara, eu tenho comprometimento. Né? Então, é isso. Às vezes eu arrumo compromisso, mas não me comprometo com esse compromisso, e aí eu vou deixando a vida me levar, né? Diferença, hein, de compromisso e comprometimento. Total. Eu arrumo compromisso. A grande maioria das pessoas arrumam compromisso e não se comprometem. É por isso que um regime não dá certo, é por isso que relacionamento não dá certo, é por isso que muita coisa não dá certo. Porque a gente arruma compromisso e não se compromete com aquilo que a gente arrumou. É por isso que não paro o emprego, é por isso que nem o emprego tá bom pra mim, não é? Não tem muito disso? Muito. Cadê o meu compromisso com aquilo que eu aceitei? E óbvio, tudo existe prazo de validade, eu acredito, né? A vida existe prazo de validade. Você também tem prazo de validade. Em algum momento você não vai mais existir nesse planeta aqui, nesse plano, né? Não vai. E você também tem prazo de validade. O que você está fazendo com isso, né? Sim. Acho que é uma reflexão importantíssima da gente fazer. Importantíssima. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá, mudamos de... Finzinho, eu vou fazer uma pergunta para ela, ela vai me responder assim. Você vive ou sobrevive? Olha só. Às vezes a gente vive, às vezes a gente sobrevive. É entender que sobreviver faz parte da vida e a gente vai passar por esses momentos. Mas a gente precisa tomar uma decisão de por quanto tempo eu vou me permitir ficar nessa situação? Por quanto tempo eu vou me permitir continuar sobrevivendo a isso? Esse desafio. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso me movimentar para mudar isso. E quando eu entro em movimento, quando eu tenho essa consciência de me movimentar para solucionar esse problema, eu deixo de sobreviver e começo a ter mais sentido o meu viver. Eu começo a viver a vida de verdade, sabe? E eu tenho muito dessa lógica. Eu acredito que isso dá para tudo na vida. Que é uma regra básica de quem quer viver a vida de verdade, em plenitude, em falar não quando não quer, e falar sim quando quer, é você se posicionar dessa forma, que eu não preciso carregar o mundo nas costas, mas eu preciso dar o melhor de mim naquilo que eu me comprometi. Eu falo que eu arrumei o compromisso, então eu vou me comprometer, vou dar o melhor de mim, né? Basicamente isso. Legal. Muito boa essa pergunta, hein? E você? Vamos lá. A gente tá chegando pros finalzinhos, foi muito bom. Nem pareceu, que já faz 1 hora que a gente tá batendo um papo, não parece, né? Antes de eu fazer, tenho mais 2 perguntas. Mas antes de eu fazer, eu gostaria que você contasse para as pessoas onde que as pessoas podem te encontrar. Legal. Obrigado pela oportunidade, né, de estar falando aí sobre as redes sociais. É www.marcocastropalestrante.com.br, o nosso site. Legal. E o meu Instagram,
É Marco Castro, _palestrante, né? Então, essas duas redes é as que estão mais em movimento. Lá tem meus cursos, palestras, treinamentos. Enfim, a gente está trabalhando bastante esse mundo da neurovendas, ensinando pessoas a entender o cérebro do cliente e fazer com que os resultados aconteçam. Os resultados aconteceram na minha vida. Então, pode acontecer na vida de qualquer pessoa, desde que elas não tenham só o dom, que elas também se preparem para isso, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Que delícia. Marco, vamos pensar. O Marco de hoje é um Marco evoluído, um Marco que está em constante aprendizado, um Marco que deseja a mudança, né? Que isso independe se você tem ou não tem desafio, até porque todo mundo tem desafio, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter, né? Muito. Tem um livro do Roberto que eu amo, que fala Problemas Oba. Eu adoro mesmo esse livro, porque faz todo sentido pra mim, né? Ainda bem que eu tenho problemas, porque se eu tenho problemas, eu tenho condição de resolvê-los. E quando você hoje pensa, olha pro Marcos lá de trás, percebe o quanto você evoluiu, o quanto você hoje conhece sobre a vida, está se tornando um ser humano. O que você poderia trazer de mensagem? Porque lá atrás dessas câmeras deve ter muito Marco que ainda está lá atrás, sabe? Muito Marco que ainda não conquistou os sonhos que queria, ainda não teve essa visão que hoje o Marco que está aqui tem. Sim. O que você poderia falar para nós? Então, vamos lá, para fechar, assim, né, Deus é tão bom, porque obrigado por essa pergunta, porque assim, um pouquinho antes de eu chegar aqui, eu assisti um vídeo que eu recebi de um amigo, né? Depois eu até te passo ele, bem legal. E aí tem um avião um Boeing de passageiros, tal. Vou dar um spoiler do vídeo, mas depois, se quiserem, eu passo também, enfim. E o avião Coloca no teu story. Boa. Ele tá planando na boa, cheio de tripulantes, etc. Enfim, tripulação, pessoas de passageiros, etc. E passa um cara do jato, e ele faz o contato, né? Com o jato, ele encola né, aquele jatão a 200 por hora, tal, né? Que é 200 não, o outro já tá 800, aí tá 2.000 por hora, né? Ele para e fala assim, tá difícil a vida pra você aí, tá muito calma, né? Aí o piloto não entendeu do Boeing e o cara, veja isso. Aí ele virou piruleta, ele deu um flanando no mar e não sei o que, voltou, fez aquelas tripulias, né, de um jato, né? E aí ele voltou e falou assim, aí, o que você achou disso? Ele falou, interessante, bacana, gostoso, né? Deve ser legal isso aí, né? Aí falou, olha aqui para mim, veja o que você acha disso. Aí passou um tempo e o avião continuou na dele, né? Aí ele voltou e falou assim, aí, o que você achou disso? Ele falou, não, mas não vi nada de diferente. Eu falei, então, enquanto você ficou aí parado, eu fui no fundo do avião, tomei um cafezinho, peguei um croissantzinho, comi, né? Cumprimentei os passageiros, voltei para minha cabine e sentei de novo na minha cadeira aconchegante. O que quer dizer tudo isso, né? Que quando a gente é novo, quando a gente está afim, a gente vira cambalhota mesmo, a gente, sabe, faz estripulia, a gente está ali, é para isso, né, pessoal novo, é isso mesmo, é jato na vida, na tua vida, né? Só que depois a gente vai criando aquele Marco, né, que ficava no jato, ele vai começando a criar um pouco de precisar estar um pouco no Boeing, começar a olhar mais as pessoas no olho, né? Tomar mais um cafezinho, comer mais um croissantzinho, né? Fazer uma vida diferente, melhor e com a mesma qualidade, voando do mesmo jeito, né? Mas no meu tempo, é isso que eu tenho visto, né? Hoje eu trabalho muito no meu tempo, nas coisas que eu gosto de fazer, naquilo que realmente me faz sentido. Então eu tô aqui hoje com você, Lu, porque faz sentido na minha vida. Senão, que honra. a gente não estaria aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço de verdade, de coração. Foi maravilhoso o nosso papo, foi maravilhoso o teu tempo, a sua disponibilidade. Ter você aqui, para mim, é muito bom. E você que tá aí, então, tenho certeza que você deve ter amado esse bate-papo, porque trouxe várias chaves, né? Não só para vocês, para mim também, viu? Nossa. Pra gente, foi muito bom mesmo. Se você acompanhou até agora, então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de mandar para o máximo de pessoas. A gente falou sobre assuntos importantíssimos. O principal ponto é trazer e vocês conhecerem quem é essa pessoa que é tão importante na minha vida. De novo, muito obrigada. Gratidão. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande. Tchau.